A reforma tributária, ela vai partir de uma transição gradual. Não existe uma virada de chave agora em abril. Então, o ano de 2026 é um período de teste. Nós vamos passar por esse período de teste, onde o destaque das alíquotas do IBS e CBS vão conter os documentos fiscais, precisam estar nos documentos fiscais de maneira simbólica, para teste mesmo. 2027 finaliza o PIS e COFINS e inicia a cobrança do CBS. Então, 2027 está previsto o início da cobrança da reforma tributária. De 2029 até 2032, a gente vai ter o gradual do ICMS e ISS. E vamos conviver ali com esses dois tributos, de 2029 a 2032. Então, ele vai reduzindo o ICMS e vai aumentando o IBS, certo? E 2033 entra em vigor o sistema IVA dual completamente. Então, a gente tem esse período todo de transição. Então, agora em abril, não existe uma previsão de virada de chave. E 2026 é um ano teste, nós estamos em um ano teste, voltando a dizer. Então, o que muda agora em 2026? Nós temos novas tags no XML, que são os campos do IBS e CBS, que antes a gente não tinha esses tributos, agora passou a ter, então a gente precisa configurar para que eles saiam tanto na nota fiscal eletrônica quanto na NFC lá no PDV. Com as alíquotas simbólicas nessa fase de teste, lembrando que 2026 é o ano teste. O que não muda nesse ano? PIS e COFINS permanece igual, então as suas tributações, configuração, fechamento de PIS e COFINS mantém no mesmo formato. ICMS, mesma coisa, substituição tributária, DIFAL, mesma coisa. O ISS também. O Simples Nacional, para 2026, normal, sem o destaque do IBS-CBS, mas para frente eu vou explicar mais. Tributação de medicamento, dos impostos, nada muda. 2026 é um ano teste para o IBS-CBS, para a reforma tributária. Então, vamos agora trazer a realidade sobre o dia 1º de abril, né? Que houve muitos ruídos, muitas comunicações, a gente via publicação ali de especialistas em muitas redes sociais, falando que quem não se não configurasse, não tivesse com tudo pronto a partir de 1º de abril, seria penalizado, teria muitos problemas e tal. Então, vamos lá. A obrigatoriedade das multas vão começar amanhã. Não. Isso é um mito. Não existe nenhum gatilho legal, não existe nenhuma legislação atual, nenhuma legislação vigente que traga essa obrigatoriedade para causar multa, penalidade nas empresas, em nenhum tipo de empresa, tá? Então, vamos entender como que isso aconteceu e como que esse ruído aconteceu também. Lá no dia 23 de dezembro do ano passado, a Receita Federal, junto com o Comitê Gestor, publicaram um ato conjunto. O que esse ato conjunto trazia? Ele trazia a dispensa da obrigatoriedade das regras de validação para 2026, que foi quando revogou as normas do IBS-CBS para 2026. E nesse ato conjunto, o que ele traz específico que afeta o atual momento que a gente vive? Lá no artigo 3º, ele diz o seguinte, que o 4º mês após a publicação do regulamento comum do IBS-CBS, vão começar a aplicar as multas, né, as penalidades por falta de destaque ali do IBS-CBS nos documentos fiscais. E o que aconteceu com o pessoal, né, em geral? Como o ato conjunto, ele dizia, o 4º mês após a publicação do regulamento comum do IBS-CBS, houve uma confusão muito grande, e trazendo tudo isso para abril. Só que o regulamento comum do IBS-CBS ainda não foi publicado. Nós aguardamos que o Comitê Gestor faça essa publicação junto com a Receita Federal do regulamento comum do IBS-CBS, para que aí
então comece a contar os 4 meses. Então, lá no ato conjunto em dezembro, ele delimitou esse prazo, quando iria começar a contar, que nesse momento, como estamos em fase de teste, a sua empresa já é considerada como requisito ali para a dispensa do requerimento de destaque dos impostos, e lembrando que 2026 é um ano teste, então, ou seja, o foco não é o dado, o foco é o dado, não é o imposto necessariamente nesse ano de 2026. Por quê? É como se nós estivéssemos em um trem que já está rodando e ainda está sendo construído. É basicamente isso que está acontecendo com a reforma tributária. Então, o gatilho real, a partir de 1/4, que na verdade não é 1/4, a partir do 4º mês, né? Nós precisamos que o regulamento comum do IBS-CBS seja publicado. Até o momento nós não temos essa publicação. Aí, então, começa o gatilho para contar esses 4 meses, e aí sim torna-se obrigatório as tags do IBS-CBS com a aplicação das penalidades, que hoje ainda não temos essas aplicações, tá? Então, isso também vem as notas técnicas dizendo como e tudo mais que vai vir junto com essas publicações. E qual que é a minha orientação para vocês nesses 4 meses após a publicação do ato conjunto, né, do regulamento comum do IBS-CBS? O regulamento comum, ele vai trazer os regulamentos, o que precisa ser feito, como precisa ser feito, como precisa ser apresentado. Então, quando começar a contar, a gente vai trazer a legislação, o que precisa ter, o software precisa estar adaptado conforme o regulamento, e no primeiro e no segundo mês, período de auditoria, verificar se está tudo ok. Terceiro mês, período de teste, validar se tudo que estava lá no regulamento está ok. E no 4º mês, a partir da publicação do regulamento, é que vai ter a virada de chave. Então, nesse momento, não há preocupação com relação ao dia 1º de abril. Porém, uma coisa muito importante, lembrando que 2026 é um ano de teste, e as tags da reforma, elas são facultativas no momento, quanto antes você puder configurar os seus produtos e iniciar os seus testes, melhor, porque você não está correndo risco de penalidade, de multa, e você consegue deixar a sua gestão preparada.